Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora aí através das suas redes sociais. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e eu quero convidar você a ficar aqui até o final, que vai ter uma mensagem muito da hora, como diz o paulista, da parte de Deus para você. Cuidado com os ataques de Satanás. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E eu quero convidar você a meditar nessa palavra que Deus tem para nós. Você que está assistindo aqui esse vídeo no YouTube, eu quero te lembrar que toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. E se você está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar para se inscrever aqui, clicar no sininho, que aí você recebe a notificação de que eu coloquei um vídeo novo. E não se esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário e o seu compartilhamento. Porque quando você faz isso, você me ajuda a fazer com que esse vídeo tenha um engajamento maior. Você me ajuda, cada like que você dá, pelo menos 10 pessoas mais vão ter acesso a esse vídeo. E assim a palavra de Deus vai sendo pregada. Bom, aqui nos comentários eu estou deixando para você também o link da minha landing page. Quando você clicar nele, você vai acessar a sinopse de cada um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para o Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Você vai poder ler a sinopse aí na landing page também. Você clicou aí no link, abriu a landing page, leu a sinopse, tem aí esses botõezinhos que tem aí, tem os sites para você comprar qualquer um dos meus livros. E neles você vai adquiri-los através do seu cartão de crédito. Aí também tem o botãozinho do WhatsApp, no qual tem o meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. E também para comprar o seu livro comigo. Tá? Qual é a diferença de comprar pelo site e comprar comigo? Pelo site você pode pagar no cartão de crédito e está sujeito a qualquer eventual promoção que o site ofereça, de responsabilidade única e exclusiva dos sites. Você comprando diretamente comigo, a forma de pagamento é somente Pix. Mas, em compensação, se você comprar a partir de 2 livros, eu posso te dar desconto. Comprou um, é o preço normal. Comprou a partir do segundo, entro com desconto para você. Então vamos lá, o roteiro do vídeo é: eu vou falar um pouco sobre o meu livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo, e vou entrar então no conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, que tem muita coisa boa para edificar a sua vida. Desejo que Deus abençoe você, fale poderosamente ao seu coração. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que você que está assistindo esse vídeo nessa plataforma de vídeos curtos, esses vídeos, eu sempre começo série nova toda sexta-feira e ele é sempre sequencial. Aí do lado do título aí desse vídeo que você está vendo, tem um númerozinho do lado, significa que é a parte dele, 1, parte 2, parte 3, e aí também tem a hashtag informando qual é a parte do vídeo, se é parte 1, parte 2, parte 3, e eu quero que você assista os vídeos na sequência para que você possa entender tudo aquilo que eu quero falar para você. E por falar em tudo aquilo que eu quero falar para você, mais uma vez eu quero falar sobre o meu livro, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Eu quero trazer você a uma realidade que é muito importante você ter conhecimento dela. A realidade que você precisa preparar a sua vida espiritual para a volta de Jesus. E como é que você prepara a sua vida espiritual para a volta de Jesus? Primeiramente, abrindo seu coração para Ele como seu Senhor e Salvador. E a partir daqui, todos os conceitos que eu defendo aqui no meu livro, eles estão amparados pela Bíblia, amplamente amparados pela Bíblia. Por exemplo, no primeiro capítulo eu faço a seguinte pergunta:
O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Lembrando que no céu só entrarão aqueles que são puros de coração. Assim Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos realmente aprender o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. E eu entro para você com o capítulo 2. Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Já não estamos mais no tempo de viver a vida cristã de qualquer jeito. Você que conhece a palavra de Deus, você é crente ainda, é cristão, já foi cristão, ou de repente só conhece a palavra, nunca foi. Não está mais no tempo de viver vida bagunçada, não está mais no tempo de viver vida esculachada, não está mais no tempo de viver vida mundana, vida promíscua, vida largada aí no mundo, no pecado. Não está mais no tempo. Eu chamo a atenção nossa para esse segundo capítulo, acerca do que nós estamos permitindo que entre nas nossas casas, nas nossas vidas. Você que é pai, você que é mãe, independentemente até da sua religião, o que você está deixando entrar na sua casa através da televisão, através da internet, através dos streamings? Pelo amor de Deus, está na hora, já passou da hora de passarmos um pente fino nisso, naquilo que está entrando na nossa casa, através desses veículos aí que eu falei. O capítulo 3 tem a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? É a consequência que eu acabei de falar. Capítulo 1, o que significa não colocar coisa má? Capítulo 2, quais são os critérios? Então, tipo assim, aquilo que a gente deixa entrar pelos olhos da gente vai refletir quem a gente é. Você pode observar que pessoas que têm um linguajar chulo, elas passam a sua vida assistindo programas, filmes que têm linguagem chula, e também andam com pessoas que têm linguagem chula. Não tem para onde correr. Isso tudo influencia. Não tem para onde correr. Pessoas que se vestem de forma indecente são pessoas que estão acostumadas a ver isso reproduzido nas suas mentes, através do que? Do que assistem, do que permite que entra na sua casa. E o capítulo 4 eu fecho com a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? É o que eu acabei de falar. É tudo consequência. O capítulo 3 também. Tudo consequência do que vem nos capítulos anteriores. As amizades que temos, elas podem nos influenciar para o bem ou para o mal. Se permitimos que entre na nossa casa gente que tem linguagem obscena, linguagem chula, fazer fofoca, falar mal, levantar contenda, isso vai se reproduzir na vida da gente. Depois a gente não vai se lamentar por que os filhos da gente não querem saber de igreja. Depois a gente não vai poder se lamentar por que os filhos da gente não querem congregar, pelo que eles veem através da vida de quem a gente está permitindo que entre na casa da gente. Então, muito importante, tudo que eu defendo aqui nesse livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, ele está disponível para você através dos sites amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br e umlivro.com.br. É só você clicar aí, ó, na landing page que eu deixei aí nos comentários, o link da landing page, clica lá, você vai abrir, você vai escolher, vai abrir a sinopse do meu livro para você ler, você vai escolher o site lá no qual você quer comprar, vai atender o pagamento que eles pedem lá de acordo com a forma que eles disponibilizam para você pagar pelo livro. E também na landing page você pode comprar meu livro através do WhatsApp. Clica aí no botãozinho do WhatsApp, que é o mesmo que você vai usar tanto para me convidar para pregar na sua igreja, quanto para comprar o livro. Comprando diretamente comigo, o livro você vai pagar somente por Pix. Não tem outra forma de pagamento, somente Pix. Mas, comprando diretamente comigo, se você comprar a partir do segundo exemplar, independente de ser esse livro ou de ser qualquer um dos outros que eu tenho aí, tá? Eu tenho disponível, além desse aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu tenho disponível para você também, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional,
aqui é esse aqui. E tenho disponível também para você de Lodebar para Wonderland. Esse aqui. Tenho esses 3 disponíveis aqui, comprando comigo pelo WhatsApp. Só você comprar. Só você adquirir. Aí, como eu te falei, a partir do 2º exemplar, faço desconto para você, tá? É o preço do livro mais as despesas de envio, obviamente. Deixando bem claro, as despesas de envio estarão inclusas no preço final. Entre em contato comigo pelo WhatsApp para você adquirir. Então tá aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você verdadeiramente alcançar uma vida cristã com excelência. Você que tem entendimento da palavra, que é servo do Senhor, tá? Para você alcançar uma vida cristã com excelência. Para você que está fraco na fé, está se desviando, até já se desviou, conhece a palavra? É um chamamento para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da presença do Senhor. E também para você que não tem compromisso com religião, você não tem religião, ou você até já tem outra religião. Eu não estou pregando para você religião, o que eu estou pregando para você é conceito de qualidade de vida. Por exemplo, quando eu faço a pergunta para você no capítulo 1, sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, você pode ter certeza que tudo que eu falo nesse capítulo vai além da religião. No capítulo 2, quando eu falo para você sobre quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares, você pode ter certeza que tudo que eu falo vai além da religião, tá? Estou falando para você que está vendo aí, você não tem religião, você não conhece Cristo, você já tem outra religião. Ah, você até se afastou, mas não quer voltar para Jesus, é um direito todo seu. Eu não estou aqui querendo obrigar você a voltar. Eu estou chamando a sua atenção para que você aplique isso para a sua vida, que, como eu disse, vai além da religião. Capítulo 3, quando eu falo sobre por que os nossos olhos são o espelho da alma, é justamente com relação àquilo que permitimos que entre através dos nossos olhos, entendeu? Se reflete em quem a gente se torna, em quem a gente é, se reflete nas atitudes da gente no dia a dia. E o capítulo 4, quando eu faço a pergunta por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares, também vai além da religião, com certeza. Estou falando de companhias, más conversações que corrompem os bons costumes e por aí vai. Isso vai além da religião, tá? Disponível para você aí, conforme eu já falei. Clica aí no botãozinho da minha landing page que está aí nos comentários e que Deus abençoe sua vida através da leitura desse livro e que você permita que ele fale poderosamente ao seu coração por meio dessa leitura. Fica aqui até o final, te convido, que ainda tem aqui agora a mensagem para a gente poder compartilhar a palavra de Deus para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que quando você curte, comenta e compartilha, cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento, você está sinalizando que você quer que mais pessoas assistam esse vídeo. Mais pessoas sejam alcançadas pela graça transformadora da palavra de Deus. Então vá abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, que a mensagem vai ter o seguinte tema: cuidado com os ataques de Satanás. Você está assistindo esse vídeo através da plataforma de vídeos curtos, quero lembrar a você, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos e eu vou colocando aqui até a quarta-feira da semana seguinte. Olha o título aí do vídeo que você vai ver do lado um númerozinho, que é para você saber que é parte 1, parte 2, parte 3. E dá uma olhadinha também na hashtag que eu coloco lá. Nas hashtags que eu coloco, você vai encontrar lá uma hashtag informando que é parte 1, parte 2, parte 3, tá certo? E assista aos vídeos na sequência para que você possa entender a mensagem como um todo, para que você não pegue a mensagem pela metade e fique sem entender. É assim que se assiste vídeo em plataforma de vídeo curto, tá? Porque muito criador de conteúdo bom produz vídeo em plataforma de vídeo curto, mas não é para manipular você, para
que você entenda somente determinadas coisas. Não. Muitos criadores de conteúdo fazem exatamente como eu estou fazendo, colocando os vídeos em sequência para que você possa entender a mensagem como um todo. Tá? E muitos criadores fazem a mesma coisa que eu faço, também colocam o vídeo inteiro na plataforma vermelhinha de vídeos grandes, de vídeos completos. Então assim nós pregamos a palavra de Deus, usando os recursos que Ele nos proporciona através da internet. Como eu acabei de falar ainda há pouco acerca do meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você escolhe se você, o que você quer fazer da sua vida, se você vai usar a sua internet para o bem ou para o mal. E fica aqui até o final que a mensagem de hoje vai ser exatamente sobre esse assunto. Cuidado com os ataques de Satanás. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, texto conhecido a partir de agora. Então vamos lá. Gênesis 3, do 1 ao 6. Vamos ler o verso 1. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. E aproximando-se, perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deveriam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Preste atenção nesse verso que eu li. Vamos entrar no conteúdo da mensagem, você vai entender. Segura aí. Verso 2. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer do fruto daquela árvore, da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Verso 4. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Verso 5. Deus sabe muito bem que no instante que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Verso 6 para fechar. A mulher ficou convencida. Reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Que Deus abençoe a sua palavra e que verdadeiramente ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Vamos aqui, durante esse período que nós estivermos aqui pregando a palavra de Deus, compartilhando informações acerca do que Deus tem? Sim, compartilhando, porque quando você deixa um comentário que seja edificante, um comentário que seja abençoador, você pode ter certeza que alguma coisa eu vou aprender. A vida é essa aí, é um eterno aprendizado. Toma lá da cá, a gente daqui fala, de certa forma ensina, e a gente também ouve, e de certa forma a gente aprende. A vida é isso, é uma troca, uma sinergia, como se costuma falar aí nos meios corporativos. Então vamos lá. Algumas coisas muito importantes precisam ser ditas e todas elas vou falar agora, tem tudo a ver com a mensagem. A primeira delas, tem muito cristão que verdadeiramente precisa entender a magnitude dos ataques de Satanás. Vamos lá. Existem muitos cristãos que certamente já ouviram algum pregador, algum pastor, algum palestrante aí ensinar uma coisa absurda,
falando que Satanás, por exemplo, é burro. Hoje mesmo eu estava vendo uma mensagem que um pregador falou sobre isso. Falou sobre o fato de certos pregadores trazer esse tipo de ensino, coisa que eu já tinha visto também. Deixa eu te falar, a Bíblia não dá nenhum respaldo para a gente considerar que Satanás seja burro, muito pelo contrário. Paulo nos fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2 por ali, vai lá conferir na sua Bíblia. Você, não vou dar, já estou dando a colher de chá para você procurar onde está, 2 Coríntios. E já estou dando a colher de chá para dizer que é o capítulo 2. Aí procura aí. Eu estou te ensinando a pesquisar. É isso que eu quero que você que está vendo esse vídeo aí aprenda a fazer. Pesquisar. Usar a sua mente. Não ser massa de manobra. Por isso que quando eu peço para você clicar aí, é para você me acompanhar, não é para você me seguir. O seguidor, ele vai pela cabeça do líder dele, entre aspas. Isso é o seguidor. Ele não pensa, ele segue aquilo que o líder manda fazer. Por isso que a gente vê muitos absurdos acontecerem aí, tá? Na sociedade como um todo. Quando eu falo para você me acompanhar, é você ser um participante, sim, um participante desse ministério. Porque quando você deixa um like, uma curtida, clicando aí no coraçãozinho ou na mãozinha, dependendo de onde você estiver vendo o vídeo, você está compartilhando algo comigo, você está gostando. Quando você deixa um comentário que seja abençoado, que seja edificante, você está participando. E essa é a ideia. Então vamos lá. Então muitos pastores, muitos líderes ensinam, muitos não, alguns, ensinam equivocadamente que Satanás é burro. Eu já te mostrei com um texto bíblico que não. Paulo fala nesse texto que eu citei, 2 Coríntios, que ele reconhece, ele sabe que Satanás é ardiloso. Ele sabe que Satanás é estrategista. Tá? E eu vou te mostrar à luz da Bíblia também que tem muito cristão que comete outros 2 erros gravíssimos com relação a Satanás. Um deles é subestimar a atuação do inimigo. Você certamente já viu alguns crentes, alguns pregadores, principalmente esses famosos que andam por aí, fazendo aquelas bravatas, né? Eles gritam, dizem que eles são capazes de pisar na cabeça do diabo, que se eles derem uma rajada de oração, que eles expulsam o inimigo, se eles deram uma rajada de jejum, eles expulsam o inimigo, se eles ficarem dando aqueles, ficar assim, como é que eles fazem quando eles recebem alguma entidade que eles dizem que é o Espírito Santo, que com certeza não tem Espírito Santo nenhum naquilo ali, que eles ficam assim. Você já viu, principalmente em igrejas pentecostais. Mas vai levantar voo, né? Abre, aí fica assim. Eu estou sendo bem caricato, bem debochado, que eu quero que você entenda que, tipo assim, você já viu essa turma fazer essas bravatas aí, subestimando o poder que Satanás tem. Subestimando. Ou seja, menosprezando. Subestimar significa colocar para baixo, ignorar. Subestimar é desvalorizar. A palavra mais adequada para falar de subestimar seria desvalorizar. Tem outros que fazem o oposto. Superestimam o poder de Satanás. Dão a Satanás um poder que ele não tem. Quer exemplo? Vou te dar. Você deixa uma janela da sua casa aberta, aí de repente passa uma rajada de vento, o tempo virou, deu aquela rajada, a janela bateu. Você vai repreendendo, dizer que é o diabo. Não teve diabo nenhum, foi simplesmente o vento que bateu. Entendeu? Esse tipo de crente costuma, num jogo de futebol imaginário, entre o time de Deus e o time do diabo, na cabeça desses crentes, o jogo está 0-0 até os 45 do segundo tempo. Aí o juiz dá os acréscimos e no último lance do jogo o time de Deus vai e faz o gol. Mal comparando, trazendo para o futebol, seria isso aí que tem alguns crentes que fazem. Então, tratando desses erros que eu citei agora aqui, de dizer que Satanás é burro, que não é, já mostrei para você que ele é inteligente, é ardiloso, é estrategista, e combatendo esse erro de subestimar o poder que ele tem, e combatendo o erro de superestimar
dando a ele o poder que ele não tem, vamos entrar efetivamente no texto bíblico para que nós venhamos a pensar acerca daquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Bom, se você lembrar bem, você vai ver que em Mateus 25:41, Jesus nos fala sobre a atuação de Satanás. Se você lembrar, Paulo fala também. Na carta aos Efésios, ele fala que a gente deve se revestir da armadura de Deus. Então, vamos lá. O inimigo, ele ataca sempre em áreas onde ele encontra vulnerabilidade nas pessoas, tá? As famosas brechas, como nós costumamos dizer no nosso jargão evangélico, as famosas brechas, é por ali que Satanás atua. Bom, ele cria situações também. Existem duas formas principais através das quais ele atua. Uma delas é através de situações que ele mesmo cria, que ele é capaz de criar. Aqui, inclusive, ele criou uma situação. E a outra forma dele atuar é através das vulnerabilidades que nós deixamos. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou me colocar como exemplo. Vamos lá. Sou um homem casado. Aí, meu casamento está em crise. Vamos lá. Até aqui, não teve atuação nenhuma de Satanás. Meu casamento está em crise porque eu sou um filhinho da mamã que não me posiciono para colocar minha mamã no lugar dela. Deixo minha mamã mandar no meu casamento, mandar em mim, mandar na minha mulher. Eu fiz questão de dar esse exemplo hipotético por duas situações. Uma porque eu sou divorciado, a outra é que eu não tenho mãe. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Por isso estou dando um exemplo bem hipotético, que é para ninguém especular nada a meu respeito. Nem sou filhinho da mamã, que eu sou divorciado, e graças a Deus eu não tenho mãe porque minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. E com certeza minha mãe não seria esse tipo de mulher. Minha mãe era uma mulher muito à frente da época que ela vivia. Minha mãe, na época que ela viveu, foi uma mulher que trabalhou. Não só trabalhou, como ela fez uma carreira de sucesso numa multinacional francesa de cosméticos, que você sabe qual é. Minha mãe fez uma carreira profissional ali na década de 70, que era coisa raríssima uma mulher ter uma carreira, ainda mais nesse nível. Então minha mãe estava bem à frente da época, muito à frente. O que hoje muitas mulheres vivem, lá na década de 70 minha mãe viveu. Só para você ter uma ideia. Então, com certeza, minha mãe, se estivesse viva, não seria esse tipo de mãe. Por isso que eu fiz esse comentário bem debochado, mamã, porque com certeza minha mãe não seria assim. Não tenho a menor dúvida. Minha mãe nunca seria esse tipo de mulher. Nunca seria esse tipo de mãe. Não tenho dúvida nenhuma. Muito pelo contrário. Como eu disse, minha mãe era uma mulher além do tempo dela, à frente do tempo dela. Bem à frente. Então, aí meu casamento entrou em crise, coisa e tal. Aí, aproveitando-se disso, casamento em crise. Um casamento em crise, o que acontece? O casal se distancia. O cumprimento do dever, 1 Coríntios capítulo 7, não está acontecendo. E aí Satanás entra. Aí Satanás olha assim, envia quem? Pode enviar uma mulher qualquer para dar mole para o marido, né? Ou também um homem para dar mole para a mulher. Pois é. Então aí Satanás cria. Aí Satanás, ele não criou, ele aproveitou a vulnerabilidade. Ele aproveitou a vulnerabilidade do casamento ali, a brecha, e montou uma estratégia. Tá? Estou dando um exemplo para você, como ele aproveita. Ele joga, é como um time, trazendo para o futebol, é como um time que fica ali, ó, postado da linha do meio de campo para trás, fazendo aquela marcação ali do meio de campo para trás, muitas vezes chamando o time para cima, mas ele está postado de uma forma que, quando ele contra-ataca,
o contra-ataque dele é mortal, é letal. Quem jogava muito assim era o Botafogo do Luiz Castro em 2023, quando o Botafogo chegou a ter 14 pontos na frente. Depois o Botafogo no final botafogueou e perdeu um título ganho. Posso zoar o Botafogo porque eu sou botafoguense, tanto que eu não costumo zoar outros times. Por exemplo, então, enquanto o Botafogo tinha o Luiz Castro, era nessa postura. Era um time que tinha pouco, era diferente do ano passado, que o Arthur Jorge ia para cima. O time do Botafogo do ano passado era alucinado. O Arthur Jorge mandava o time para cima, 4 atacantes, 5, 6, era massacre. O Botafogo ano passado não perdia. O Botafogo só perdeu 5 partidas de 38 do Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, perdeu 5. Índice de aproveitamento absurdo, né? Se você pegar o Flamengo desse ano, o Flamengo perde pouco. Com esse técnico que está aí, o Felipe Luiz. Não é um time que joga tão bonito como o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, mas é super eficiente, tá ganhando. É um time que raramente perde. Se eu não me engano, parece que o Flamengo só perdeu acho que 3 ou 4 jogos com o Felipe Luiz. Uma coisa absurda. Tantos, não sei quantos jogos que ele já disputou em mais de um ano no comando aí, mas só perdeu 4 ou 5, sei lá, perdeu pouquíssimo. Então, Satanás, ele trazendo para o futebol, é o time que joga meio de campo para trás, marcando ali, e quando dá o contra-ataque ele é rápido, é mortal. Satanás faz exatamente assim na vida espiritual do crente. Por isso que Paulo fala, revista-se da armadura de Deus. Então, quando Satanás não toca a trombeta avisando, ó, daqui a uma semana eu vou atacar. Uma coisa é, deixa eu te falar, dar outro exemplo bem prático para eu entrar no texto. Quando um homem ou uma mulher se conhecem e descobrem que estão apaixonados, que se amam, que querem casar, o que acontece? O casamento é programado com muita antecedência, certo? Papo de 6 meses até 1 ano, tá? Para programar tudo, juntar dinheiro para montar a festa, ok. Dependendo das possibilidades financeiras do casal, essa preparação pode durar muito tempo, 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, depende da situação financeira do casal. Ok. Já uma preparação, já um envolvimento do casal, já um envolvimento da família, coisa e tal, convite para madrinha, define paleta de cores para os vestidos das madrinhas, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece em qualquer casamento. Satanás não fica avisando com antecedência quem vai atacar, ele simplesmente ataca. Por isso Paulo fala, revista-se da armadura de Deus para que você esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. E agora vamos para o texto que você vai ver como é que ele pegou tanto Eva quanto Adão desprotegidos e deu no que deu, essa história que a gente já conhece, tá? Mas eu quero trazer para você, para que você possa meditar de uma forma que talvez você nunca tenha pensado. Talvez sim. Vamos lá. Não estou aqui com a pretensão de descobrir a pólvora, nem descobrir o fogo, nem inventar a roda, mas eu quero que você medite acerca do que Deus está ministrando no meu coração para compartilhar para você, com você. Gênesis capítulo 3, verso 1, vamos ler novamente. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deveriam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Você prestou bem atenção na leitura? Nesse verso nós encontramos algumas informações importantes. Primeiro que Moisés, que foi o autor desse livro de Gênesis, o autor do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés foi o autor. Moisés escreveu aqui de forma bem clara que a serpente ela era a mais astuta das criaturas. Você sabe muito bem que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, você sabe que a serpente que começou a dialogar com Eva já era o próprio Satanás incorporado nela. Como Satanás estava incorporado nela? Quando ele foi expulso do céu. E como é que eu sei quando que ele foi expulso do céu? Você vai encontrar essa informação
Em Isaías, você vai encontrar essa formação em Ezequiel, quando Satanás, Lúcifer ainda, se rebelou, querendo ser igual a Deus, e dali ele foi expulso do céu, literalmente, foi enxotado do céu, caiu na terra, e ao cair, ele se apoderou de quem? Do corpo da serpente. Por quê? Porque ele viu que a serpente era a mais astuta das criaturas. Na época, a serpente até tinha as patinhas dela lá, e foi castigada com viver rastejando. Antes que você coloque em dúvida essa versão da Bíblia, você pesquisa aí em todos os tratados de antropologia, né? Paleontologia, essas ciências aí que pesquisam essa coisa dos fósseis, coisa e tal, e os cientistas que trabalham com essas coisas já encontram. Mas a paleontologia, a antropologia tem a ver com o homem, ser humano. A paleontologia já identificou antigos fósseis de serpentes primitivas que realmente que tinham lá nas suas, lá no seu corpo, lá, né, nos seus fósseis lá, resquícios de que outrora elas realmente tinham patas. Pesquisem que vocês vão encontrar, tá? Embora eles não divulguem muito, porque uma divulgação dessas corrobora, confirma o que a Bíblia diz, tá? Então vamos lá. Então nós vimos aqui a leitura, e nós vimos que o Satanás, através da serpente, já deturpou o que Deus falou. Você viu o que eu li, né? É verdade que Deus falou que vocês não poderiam comer de nenhum fruto? Deus nunca falou isso, que eles não poderiam comer de nenhum fruto. Assim acontece nos dias de hoje, tá? Satanás, quando ele oferece uma tentação para a gente, ele coloca algumas situações assim que não tem nada a ver com aquilo que Deus já falou. Ele coloca de forma bem clara no nosso dia a dia aí, tá? Então, e outra coisa que eu quero chamar muita atenção aqui com relação ao verso 1. Ele encontrou Eva como? Sozinha. Onde estava Adão? O que eu quero dizer com isso? Que marido e mulher têm que andar juntos 24 horas por dia? Bom, isso é tecnicamente, eu diria que impossível, tá? Em sã consciência, nenhum casal vive junto 24 horas por dia. Já começa que ou o marido sai para trabalhar fora, né? E a mulher rala pra caramba dentro de casa como administradora do lar, ou a mulher também sai para trabalhar fora. Então, os dois já não estão juntos aí 24 horas. Certo? A presença física, a qual me refiro aqui. Mas, se você observar, certamente Adão também não estava presente a nível emocional. Porque se ele tivesse algum tipo de presença emocional na vida da Eva, ela teria, no mínimo, argumentado com a serpente: pô, eu vou conversar com meu marido. O que é absolutamente normal entre um casal. Quando alguém faz uma proposta para a mulher, ela diz: não, vou conversar com meu marido primeiro. E o contrário também, não estou querendo aqui pagar de machista não, tipo que a mulher não tem poder de decisão. Um casal não troca ideia, o certo: pô, não, vou conversar com a minha mulher. Por exemplo, uma promoção num trabalho, tal, pô, vou trocar uma ideia com a minha mulher, vou trocar uma ideia com meu marido, é coisa normal entre um casal casado, super normal. Então aqui a gente observa que não havia essa coisa. Eva não mencionou que havia que ela recebia de Adão uma cobertura emocional. E aqui vou dar essa dica para você aí, principalmente para você que está num relacionamento, que é casado. Não deixe o seu cônjuge sozinho. Não estou falando somente da presença física, não, que nem sempre dá para a presença física ser intensa, mas não deixe o seu cônjuge vulnerável emocionalmente. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, vou repetir algo que eu ouvi há alguns anos atrás. Foi uma palestra, assim, era uma palestra para casais, se eu não estou enganado, que eu estava. Tinha uma palestra para casais, isso mesmo. E
a missionária que estava palestrando, ela falou o seguinte, que ela, sendo uma mulher casada, ela protegia o casamento dela da seguinte forma: de manhã cedo ela acordava antes do marido, tomava um banho, botava o café para coar na cafeteira elétrica, deixava o pão do marido preparadinho lá com manteiga, com as coisas que ela tinha que colocar no pão lá, tal, preparadinha. Ela acordava o marido com um sonho que todo homem quer ter, né? Todo homem casado quer. A mulher acordar ele para o cumprimento do dever, que está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então todo dia ela dava a ele o que era dele de direito, conforme está lá, 1 Coríntios capítulo 7, cumprimento do dever. Ele acordava feliz da vida, tomava o banho dele, tomava o café dele. Você acha que esse homem, ele ia olhar para alguma mulher na rua? Você acha que esse homem, alimentado de casa, com dever, que a mulher dele já cumpriu lá o dever bonitinho, você acha que ele ia se alimentar, querer fazer algum lanchinho na rua, alimentado, saindo alimentado de casa? Pois é. Estou dando um exemplo, tá? É um exemplinho só que eu estou dando. Não dá para ficar dando muitos, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, tá? Mas eu quero que você tenha entendido aí o que eu quis dizer. Vamos para o verso 2, para ficar mais claro ainda na sua mente. Vamos ao verso 2. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Aí ela continua no verso 3. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Então aqui nós vemos que Eva tinha o entendimento muito claro da ordem que Deus havia dado, que eles poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores, com exceção daquela que estava no meio do jardim. Não só não poderiam comer do fruto daquela árvore, nem tocá-la, senão eles morreriam. Então ela sabia, ela tinha total consciência de que a ordem de Deus era clara. Então aqui ela já deveria estar com o sinal de alerta dela ligado, porque aqui Satanás, representado pela serpente, já estava deturpando uma ordem de Deus. E muitas vezes ele faz isso nos dias de hoje. Ele se apresenta deturpando uma ordem de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui bem claro. Vamos lá. Vou falar muito hoje. Eu não sei porquê, mas não sei por que Deus está me levando para citar exemplos muito voltados para casamento, para família. Coisa que nem é minha praia ficar falando. Você que me acompanha aqui nos meus vídeos toda semana, você já deve ter observado. Você pode pegar os mais de trocentos vídeos que tem aí nas minhas redes sociais. Você vai ver que raríssimas vezes eu toco nesse tipo de assunto. Não é minha praia falar de casamento, de família. Já tem muita gente falando sobre esse tema aí. Gente que se prepara melhor do que eu, que estuda profundamente sobre esse tema. Não é minha praia, mas vamos lá. Se Deus está mandando eu falar, então eu vou falar. Hoje em dia existe uma cultura da relativização do pecado. O que é relativização do pecado? É dar a ele nomezinho bonito, né? Na língua portuguesa isso é chamado de eufemismo, que é uma maneira suave de você dar uma notícia ruim. Por exemplo, em português, você estudar aí as figuras de linguagem, você vai ver o eufemismo é isso. É quando você diz que, por exemplo, olha, eu quero dizer para você que hoje o senhor fulano de tal, ele foi convocado para estar nas mansões celestiais. Uma forma suave de dizer que a pessoa morreu. Então hoje você vê que favela é chamada de comunidade. É uma forma, entre aspas, bonitinha para mascarar uma coisa feia. Pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando quem mora na favela. Eu estou deixando bem claro isso, até porque eu, durante vários anos,
Eu morei num conjunto residencial que, infelizmente, hoje foi englobado pela favela. Complexo virou complexo. Pegou a favela e pegou o conjunto. Infelizmente, mas eu morei lá durante vários anos. Então eu sei do que eu estou falando. Por que eu faço questão de chamar de favela em vez de comunidade? Porque comunidade fica o nome bonitinho e a pessoa fica acomodada. Vou que morar na comunidade, é bonitinha. Não, tem que chamar de favela, que é para a pessoa se ligar. Pô, eu preciso... Se o governo não melhora isso aqui, eu tenho que melhorar a minha vida para meter o pé daqui. Simples assim. Que foi o que eu procurei fazer. Eu vi que o governo não ia melhorar aquela situação, então eu procurei criar o ambiente para que eu pudesse tirar meus filhos, e na época eu era casado, minha mulher, a gente meteu o pé dali. Como muitos os meus colegas de infância e adolescência, ninguém mais mora ali. Nós fomos criados ali naquele conjunto, jogávamos bola ali, ficávamos ali até altas horas da madrugada conversando. Hoje nem pensar. O que eu conheço do lugar hoje, nem pensar em de madrugada ficar sentado conversando. Nunca será. Mas na minha época de infância e começo de adolescência, pegando ali o iníciozinho dos anos 80, era comum a gente ficar até... Eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 19 de setembro. Estamos agora por volta de 1h da manhã gravando esse vídeo. Era super comum no começo, na minha época aí, a gente ficar ali até meia-noite, 1h, 2h da manhã, ali embaixo conversando, embaixo do bloco e tal. Hoje, nem pensar. Nunca será. Então, assim como nós tivemos a presidente Dilma Rousseff chamando roubo de mal feito, não é mal feito, é roubo. Hoje você tem aí muitas pessoas chamando a prostituta do job. Não é do job. Primeiro que a palavra job em inglês significa trabalho. E prostituição não é trabalho. Prostituição no Brasil, se eu não estou enganado, no Brasil é uma contravenção. Ou seja, não dá cadeia. Nos Estados Unidos, prostituição é crime. Lá vai preso. Aqui no Brasil só vai preso o cafetão, o gigolô, o proxeneta, o rufião. Essas expressões todas estão no Código Penal, que significa a mesma coisa, que é quem explora a mulher que se prostitui, que é quem se beneficia financeiramente às custas da prostituição. Então hoje você tem essa relativização do pecado, ou seja, trazendo para o casamento, é quando o casal resolve, entre aspas, abrir o casamento para, entre aspas, apimentar a relação. Ou seja, relativizar o adultério, abrir o casamento, dar liberdade para o marido sair com outras mulheres, dar liberdade para a mulher sair com outros homens. Uma deturpação total e completa daquilo que a Bíblia ensina. Satanás tem esse poder de fazer isso, entendeu? De dizer que Deus quer que o homem seja feliz, coisa e tal, e aí cria essas ciladas. Não vou botar entre aspas não, são ciladas realmente, tá? Então Eva tinha total ciência daquilo que Deus tinha falado, e ela falou para Satanás, incorporado na serpente: não é isso não. Que papo é esse? Outra coisa, aquilo eu falei de Satanás incorporado na serpente, a serpente falando com ela, aquilo já tinha que ter se ligado, tinha alguma coisa errada. Porque você não vê registro na Bíblia de nenhum bicho falando além da serpente. Não é como o filme Dr. Dolittle, não. Lembra do filme Dr. Dolittle, que se eu não me engano é o Ed Murphy que faz o papel principal? Aqui o Jardim do Éden não era o filme do Dr. Dolittle, não. Então a Eva já tinha que ter se ligado: pô, uma serpente falando comigo, alguma coisa está errada aqui. Assim acontece nos dias de hoje. Muita gente vai engolindo como certo algo que está errado, está na cara. Quer um exemplo? Vou te dar agora. Pastores e líderes religiosos ensinando que os crentes têm que ser cidadãos, e por serem cidadãos, eles têm que expressar publicamente o seu apoio
a um determinado político, não importa quem seja o político. Aí quando eu venho para a Bíblia, eu não vejo ninguém na Bíblia envolvido com o poder político da época, muito pelo contrário. Caso você não saiba, a igreja primitiva foi duramente perseguida pelos políticos da época, pelos religiosos, inclusive da época. Inclusive, caso você não saiba, quando Constantino, que se tornou lá o imperador do Império Otomano, que na época, lá no início dos tempos, nos primeiros séculos da era cristã, nos primeiros séculos depois de Cristo, o Império Otomano dominou grande parte ali daquela região da Ásia, da Europa, onde hoje você tem mais ou menos ali a moderna Turquia. Mais ou menos por ali ficava o Império Otomano, sediado mais ou menos por ali, na Turquia de hoje, pegando ali Grécia, coisa e tal. Então esse Império Otomano, Constantino, criou inclusive uma cidade com o nome dele, chamada Constantinopla. Ele permitiu que qualquer pessoa abraçasse uma falsa religião cristã, trazendo os costumes pagãos, de ídolos e imagens e um monte de costumes que não tinha nada a ver com o que os apóstolos pregavam, de acordo com a palavra de Deus. Daí surgiu uma outra religião, certo? Que está aí até hoje. Foi assim que surgiu. E os cristãos que não aderiram a essa religião que Constantino criou foram duramente perseguidos, tá? Assim como na Reforma Protestante, um rei da Inglaterra que não concordou com os ensinos que eram pregados através dos primeiros reformadores, Martinho Lutero e seus seguidores, esse rei criou também uma igreja própria lá da Inglaterra, uma religião própria, criou também, para discordar dos que vinham na Reforma Protestante. É só você estudar as ciências da religião, que está aí na internet. Tudo que eu estou falando está aí, só você pesquisar. Eu fiz o meu dever de casa e pesquisei. Só você fazer a mesma coisa, que é para você tirar a sua dúvida acerca do que eu estou falando. Tá aí, só você pesquisar, que eu acabei de falar. No meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, quando eu falo para você selecionar o que você assiste, é sobre isso. Ao invés de você assistir coisas que não edificam, assista coisas que edificam. Pesquise sobre coisas que edificam, coisas que trazem crescimento e aprendizado para você. Então, aqui nós vemos, como eu falei no texto, já tinha algo errado que Eva tinha que ter se ligado e não se ligou. Como é que pode? Uma serpente está falando comigo? Como assim? Que conversa é essa? Que papo é esse? Eva não se ligou? Então, vamos ler o verso 4? Olha o verso 4. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Aí ela continua no verso 5. Deus sabe muito bem que no instante que vocês comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, terão conhecimento, serão capazes de distinguir o bem do mal. Então a gente vê que Satanás, incorporado na serpente, tinha argumentos para poder fazer a cabeça da Eva. Assim acontece nos dias de hoje. Todos esses que estão aí, que são discípulos de Satanás, pregando coisas absolutamente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina, muitas vezes estão dentro das igrejas disfarçados, tá? Muitas vezes estão dentro das igrejas disfarçados, pregando heresias, ensinando coisas que não estão na Bíblia, trazendo costumes que são contrários ao que a palavra de Deus ensina, estão trazendo isso para dentro das igrejas. Na semana passada eu tratei desse assunto, na mensagem que Deus me levou para pregar, eu tratei desse assunto de forma bem clara, bem direta.
E isso acontece com... Isso continua acontecendo, não mudou nada de uma semana para cá. Eu acredito que no mínimo manteve ou piorou. Mas eu creio que um dia haverá de melhorar, porque um dia haverá separação entre o trigo e o joio. A Bíblia diz isso. Então eu creio que inclusive essa separação já está começando a acontecer. Creio que essa separação já está começando a acontecer. Creio que Deus já está começando a deixar claro para quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Para quem busca o dom do discernimento espiritual, como está em 1 João 4, verso 1, vai enxergar muito bem quem é trigo e quem é joio. Já dá para começar a ver. Então Satanás, a serpente, né, já rebateu a Eva e já mandou o papo, né, já distorcendo o que Deus tinha falado para Eva. E ele já querendo dizer que Deus não falou nada, dizendo que Deus estava mentindo. Quando ele diz que certamente vocês não morrerão, ele está dizendo que Deus estava mentindo, porque Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus, inclusive, deu ordem para nem tocar. Pois é. Mas aí ele mexeu com a cobiça da Eva, né? Como eu falei lá no começo, a Eva estava desprotegida, porque até aqui não apareceu o marido. Ela estava desprotegida emocionalmente. E nesse caso aqui, ela também deu mole, que ela deveria ter chamado Adão. Ela deveria ter dado, pera um minutinho, mandado a serpente, pera um minutinho aqui, procurado Adão, para o Adão estar junto com ela ali para ouvir. Já como eu falei, já era uma coisa estranha, uma cobra, uma serpente batendo papo com ela. Então ali ela já deveria ter chamado Adão. E onde é que estava ele? É esse tipo de coisa que eu quero chamar a sua atenção, entendeu? Quando Paulo fala de nos revestirmos das armaduras de Deus, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, provavelmente Paulo estava mentalizando essa passagem bíblica, estava mentalizando outras passagens bíblicas também, porque ele mesmo foi quem falou que ele sabe dos ardis de Satanás. A Bíblia também nos diz que o diabo está ao derredor, rugindo como leão. A Bíblia também nos diz em Jó, a pergunta que é feita, de onde você vem? E Satanás responde que vim de passear pela terra, ou cirandar pela terra, ou rodear a terra, que é assim que ele vive, está rodeando pela terra, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E nós temos que estar atentos, todos nós, eu, você, seu pai, sua mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo, temos que estar atentos, porque assim, ele não avisa, quando daqui a um mês eu vou te tentar, não, ele encontrou a vulnerabilidade, ele vem para cima, ele encontrou a brecha, ele vem para cima, e se ele não encontrar a brecha, ele tenta criar uma. Ele tenta alugar um triplex na cabeça da gente, como ele que aqui estava fazendo com a Eva, porque ele encontrou a brecha de encontrar a Eva sozinha. Certamente ele pesquisou, cadê Adão? Você prestou atenção? Está conseguindo entender? E Satanás, incorporado na serpente, já prontamente desmentindo o que Deus tinha dito, coisa e tal, já fazendo Eva crescer o olho, né? Agora vamos para o verso 6. A mulher ficou convencida. Aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ditado popular. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha aqui, ó, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Capítulo 4, eu falo exatamente sobre o que a gente está tratando aqui na mensagem, ó. Essa conversa fiada aqui da serpente com a Eva. Falo não sobre esse texto aqui, mas eu cito vários outros exemplos. Aqui, ó. Para você pensar. A pessoa que entra na sua casa e fica tentando fazer sua cabeça para você fazer alguma parada errada, tá aqui.
É a atuação moderna de Satanás. A atuação moderna de Satanás. Vamos continuar lendo o verso 6. Então nós lemos, né, que a mulher ficou convencida. Reparando na beleza daquela árvore e que o seu fruto era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Só nessa hora aqui que o mané do Adão apareceu. Ela não chamou ele para poder ouvir as historinhas da serpente, o que, como eu já disse e repeti, e vou repetir novamente, é uma coisa estranha. Ó, se aparecesse na minha frente agora uma serpente falando, ó, alguma coisa errada tem, né? No mínimo tem que repreender em nome de Jesus. Como é que uma serpente vai ter papo comigo aqui? Eu não sou doutor do livro, do filme. Pois então. Então, tanto Satanás martelou, é assim que acontece nos dias de hoje. Tanto o inimigo usa alguém para martelar alguma ideia errada na cabeça da gente, e a gente muitas vezes não vigia, e a gente vai. É aquela história. Paulo fala lá, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é assim que muitas vezes o pecado acontece. A sua roda de amigos aí, tanto você que é homem, sua roda de amigos, tanto tu escutar teus colegas falando que trai a mulher, uma hora tu vai sentir vontade de trair também, principalmente se seu casamento estiver atravessando algum problema. E você também, mulher, não é só homem não. Aquela roda de mulher, você escuta um montão de mulher falando que trai o marido, dá uns perdidos no marido, aí você enfrenta lá a crise no seu casamento, você vai pensar a mesma coisa. Porque hoje em dia as estatísticas provam que o índice de traição está quase que equivalente entre homem e mulher. Foi-se o tempo que os homens traíam muito mais que as mulheres. Hoje está muito próximo da igualdade isso aí. Pois então. Então uma ideia fraca dessa, assim, então, como também adolescente, é muito comum isso em adolescente. Aparecer algum adolescente, algum coleguinha aí, se você está vendo esse vídeo aí, é adolescente, ou você tem filho adolescente, aquele coleguinha do teu filho, tanto ele ficar buzinando teu filho ideia errada, se você não der uma base para ele dentro da sua casa, seu filho vai acabar aceitando a ideia errada de experimentar alguma substância, de tocar num copo de bebida alcoólica, de fazer alguma parada errada. É assim que muita gente se desvia do caminho do bem e vai para o caminho do mal. É aquilo que Salomão ensina em Provérbios 22:6, que muita gente acha que está falando de igreja, mas não. Quando Salomão fala para os pais instruírem a criança no caminho que deve andar, ele está falando do caminho do bem, do caminho da retidão, da integridade. Por tabela, obviamente, você pode até incluir a questão de você criá-lo na presença do Senhor, mas o texto não é prioritariamente falando de religião, não. Até porque o livro de Provérbios não é um livro religioso. Se você lê-lo com atenção, ele não é um livro religioso, é um livro que é universal para todas as pessoas. Os ensinos que tem ali são práticas para serem aplicadas aos dias atuais, inclusive, ou até principalmente. Pois então, Eva, sem cobertura emocional do seu marido, ela também não buscou por essa cobertura emocional. Além de Adão não oferecer, ela também não buscou, porque ela deveria ter chamado ele na hora que a serpente apareceu perto dela. Mas não, ela ficou ali sozinha, remoendo a ideia fraca da serpente. Ela foi lá, desobedeceu tudo que Deus falou com ela. Tocou na árvore, pegou o fruto, achou o fruto bonito, agradável, atraente, foi lá e comeu. Aí, não satisfeita, chamou o marido. Não temos o relato bíblico se ela contou
para o marido toda a conversa errada que ela ouviu da serpente, ou se ela só omitiu e deu o fruto para ele, e ele foi e comeu. Independente de qual tenha sido... Vamos lá, vamos supor que ela tivesse contado a história, mas a gente vê que ela não contou para Adão o papo errado da serpente. Aqui, o sinal de alerta para Adão, porque ele também sabia da ordem de Deus. Deus deu ordem para os dois. Por que ele não questionou? Eu também não vou jogar a culpa 100% na Eva, não, tá? Porque tem muita gente que é machista. Por que ele não questionou? Aqui ele tinha que questionar. Pera aí, Eva. Pô, mas o Senhor falou pra gente não tocar nessa árvore, quanto mais comer. Por que você está fazendo isso? Se ele tivesse questionado, de repente ela contaria, não, que a serpente apareceu aqui com a conversa, não sei o que e tal. Aqui, se ele tivesse questionado, de repente ela teria contado. E isso nos dias atuais acontece muito. Acontece muito. Dentro de casa tem muito pai, tem muita mãe que não corta a asa do filho quando o filho traz o primeiro objeto que não é dele para dentro de casa. Tipo assim, na escola trouxe um lápis que a mãe e o pai sabem que não é dele, é do coleguinha. Se esse pai e se essa mãe deixam passar, já estão criando a semente para formar um ladrãozinho do futuro. Ali, no primeiro momento, já é para fazer a criança devolver aquele lápis. Um lápis, qualquer merreca você compra um lápis, não interessa, não é seu, não é para pegar. Então hoje você vê que pais e mães sequer olham o estojo dos filhos para saber se não tem nada diferente. Hoje, pais e mães raramente verificam um boletim escolar dos filhos. Eu sou de uma época que a gente tinha que mostrar e o boletim tinha que ir assinado, bonitinho lá, para a escola saber que o pai viu, que a mãe viu. E se a nota não tivesse legal, o pai e a mãe chamavam para conversar. Não estou falando de ser troglodita, de aplicar castigo, punição, não, mas chamavam para conversar. Pô, por que tu tirou essa nota aqui? O que está acontecendo? Está precisando de ajuda de fora? Está precisando de alguma explicação? Tal. É o certo, né? É o certo ter esse acompanhamento. Quando um marido não pergunta para a mulher por que a mulher tá com tanta amizade com uma determinada colega que ele observa que, tipo assim, tem uma conduta assim que não é uma conduta muito legal. É uma pessoa que tem uma fama questionável na vizinhança. Ele não questiona por que a mulher dele está andando com essa mulher. E o contrário também. A mulher vê o marido andando com um cara que também tem um comportamento questionável, tem uma fama também questionável na vizinhança, e ela não questiona o marido. A semente está plantada para que no futuro aconteça alguma coisa ruim nesse casamento. Então aqui, por que Adão não questionou quando Eva ofereceu o fruto para ele? Por que o marido não questiona a mulher quando a mulher oferece uma conversa de relacionamento aberto? Ou por que a mulher não questiona o marido quando o marido chega com essa conversa de relacionamento aberto? Vamos lá. Tem outra coisa também que tem muito casal que anda fazendo aí, que é um absurdo. Tem relatos aí. Pornografia. Como na cabeça de qual pessoa normal um casal ficar juntinho, abraçadinho, vendo filme pornô vai apimentar a relação? Deixa eu contar pra você já que eu tô falando aqui de serpente, coisa e tal, de reino animal, vamos contar uma ilustração da anaconda e da minhoquinha. Anaconda e da minhoca, vamos lá.
o homem, na maior parte das vezes é o homem que vem com essa ideia fraca de levar para dentro do casamento para apimentar, entre aspas, esse papo de pornografia, de verem vídeos adultos e coisa e tal. E aí ele expõe lá o casamento dele, ele tira a mácula, né, a pureza do casamento dele, ele tira a mácula do casamento dele, levando para dentro esse pecado. Olha o livro aqui, o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Por que devemos tomar cuidado com o que permitimos que entre nos nossos lares? Capítulo 2. Aí o cara bota lá, geralmente é o homem. A mulher é mais raro ter envolvimento com pornografia. Não é tipo assim, não é impossível não. Já é uma tendência que já está crescendo entre as mulheres, já delas tomarem a iniciativa de ver pornografia. Mas normalmente essa iniciativa ainda é do homem. Aí o cara tá lá, bota lá o vídeo, tá crente que tá abafando. Aí tá lá, a mulher tá vendo lá a anaconda. Ela passa 1h e pouca vendo no filme a anaconda. Acaba o filme, ela olha, ela vê a minhoca. Aí o casal vai para a cama feliz da vida, né? Se alimentaram daquela pornografia. A mulher tá lá, à disposição dela tem a minhoca. Só que ela tá lá desfrutando da minhoca, mas está pensando na anaconda. Isso é adultério. Eu estou usando essa parábola que é para você entender exatamente. É exatamente isso aí que você está pensando. É adultério. Aí depois esse casal reclama porque o casamento está em crise. Depois esse casal reclama porque que Satanás está bagunçando a vida deles. Depois, quando vão, eventualmente, cai no adultério real. Sim, porque vai ter uma hora que a mulher vai querer experimentar a anaconda de verdade. Vamos trazer também para o homem, a mulher que permite. Por que a mulher não corta as asas desse marido aí, desse tolo aí, desse Nabal? Que é um verdadeiro Nabal esse aí, um tolo. Já preguei sobre ele aqui. Ele e Abigail. Procura aí que você vai encontrar a mensagem. Esse homem tolo aí. Por que essa mulher não cortou? Não se tornou uma Abigail e não deixou Nabal fazer as tolices que ele queria fazer? Pois é. Então, a nossa... a Abigail que deveria se comportar como a Abigail não se comportou, não cortou a asinha do marido, deixou entrar, ou ela mesma pegou e sugeriu para o marido botar um filminho. Aí o marido tá lá, aí vê lá, 1h e pouca, aquela mulher com... Sabe o relógio, aquele relógio tradicional dos ponteiros, sem ser o relógio digital? O digital você lê a hora, né? Aquele dos ponteiros, pois é. Então, o marido passa 1h e pouco vendo o quê? O ponteiro marcando 3h15 no filme. Um ponteirinho lá, 3h15. Se é que você entende, 3h15. Estou mostrando aqui para você. Aí, terminou o filme, estão animadinhos, ele vai desfrutar. O que ele vê a mulher? 6h30. Estou mostrando para você, ó. 6h30. Aí ele tá lá, tá desfrutando do 6h30, mas está pensando no 3h15. É adultério. Você tá ligado? Você tá prestando atenção no que eu estou querendo transmitir para você? Aquilo que Deus está ministrando no meu coração? Eu estou usando de parábolas, porque certas linguagens a gente não tem como usar nas redes sociais, porque senão eles não entregam o vídeo como deveriam entregar. Estou mostrando, estou falando por parábolas e mostrando para que você consiga entender. Tá? Quando eu falei da anaconda e da minhoquinha, e quando eu falei do 3h15 e do 6h30, você está entendendo onde é que eu quero chegar. Pois então, por que Adão não tomou posição e não interferiu?
vendo que passou batido pela Eva. Assim acontece nos dias de hoje. Se passou batido uma coisa pelo seu filho, você que é pai, você que é mãe, tem que embarrear. Aqui o livro, Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo. Eu falo disso. Passou batido pelo seu marido, você, mulher, tem que embarrear. Passou batido pela sua mulher, você, marido, tem que embarrear. Passou batido pelo seu pai, pela sua mãe, você que é filho, você também pode chegar também e mostrar pro seu pai, pra sua mãe, pô, tem alguma parada errada aqui, pai. Ô mãe, tem alguma coisa errada aqui. É assim que se protege, é assim que as pessoas se protegem, tá? Dos ataques de Satanás. Não é à toa que lá em Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Dois andam juntos, se um cai, o outro ajuda a levantar. Mas se um está sozinho, quem é que ajuda a levantar? Cadê a Eva? A Eva tomou-lhe uma rasteira de Satanás, incorporado na serpente. Adão não estava por perto. Quando Eva o chama, já mostrar a parada errada para ele fazer. Ele não questiona, ele vai e faz. E o resultado da história você conhece. Depois disso aqui, você vai ver que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eva foi condenada por tabela, todas as mulheres parirem seus filhos com dor. Adão passou a ter o seu trabalho espinhoso, trabalho que era molinho para ele. A serpente foi punida de ficar rastejando, comendo poeira. Então o pecado original veio, nós só fomos redimidos desse pecado original quando o segundo Adão, Jesus, veio para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados através do seu sacrifício, seu sangue vertido na cruz por você e por mim. Tudo por causa de Adão e de Eva. Eva, porque não repreendeu a serpente. Ali já tinha alguma coisa errada. Você tem cachorro, tem gato. Você já imaginou se o seu cachorro começa a falar? Se o seu gato começa a falar? Alguma coisa errada tem. Ou eu estou errado? Eva dá de cara com um bicho, a cobra falando, a serpente falando. Tem alguma coisa errada? Ela não repreendeu, não chamou Adão, não questionou. E foi na ideia fraca da serpente. Adão, quando viu que Eva estava com o fruto na mão, ele não questionou, ele não perguntou de Eva por quê. Como assim? Então, é isso que eu quero mostrar para você. Resumo da ópera. Satanás não avisa quando ele vai atacar. Ponto 1. Ponto 2. Não devemos subestimar a inteligência, as estratégias, a malandragem e os ardis de Satanás. Ponto 3. Não devemos superestimar o poder de Satanás. Ponto 4. Não devemos subestimar a inteligência de Satanás. Devemos nos lembrar de algumas coisas muito importantes e eu vou fechar. Deus é o único que é onipotente, ou seja, é quem tem todo o poder. Satanás não tem, você não tem, eu não tenho. Deus é o único que é onipotente, tem todo o poder. Deus é o único que é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não tem esse poder, eu não tenho, Satanás também não tem. Os demônios estão espalhados, mas são milhares, milhares e milhares e milhares e milhares de demônios. Ele não tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus tem esse poder. Onisciente. Só Deus é onisciente. O que é ser onisciente? É a capacidade de conhecer pensamentos. Satanás não tem esse poder. Você também não tem. Eu também não tenho. Só Deus tem esse poder de ser onisciente. Por isso que eu sempre digo para você, você quer orar?
ore em espírito, ore em pensamento. Só você e Deus. Satanás não precisa ouvir sua oração. Ore em espírito, só você e Deus. Vai aqui uma dica para você crescer espiritualmente. Vamos lá, outra coisa. Presciência. Só Deus tem esse atributo. Ou seja, conhecer o futuro. Você não tem esse poder. Eu não tenho, Satanás também não tem. Nós podemos fazer inferências. O que é fazer inferências? É tomar conhecimento do passado e do presente e a partir dali analisar, projetar o que pode vir a ser o futuro, com base nas experiências do passado e do presente. Isso é o que você pode fazer, eu posso fazer, Satanás pode fazer, mas saber como vai ser o futuro, não. Só Deus sabe. Então isso tem que ficar bem marcado na sua cabeça, tá? Todos os atributos que são exclusivos de Deus, que Satanás não tem, você não tem, eu não tenho. Para que você então possa entender a questão dos ataques de Satanás. Tenha cuidado com eles. Lembre do que Paulo nos ensinou. Revista-se da armadura de Deus para que você esteja firme contra as astutas ciladas do diabo. Para que você consiga permanecer firme após passar o dia mal. Leia Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Eu já preguei sobre esse tema aqui, inclusive. Se você procurar aí, você vai encontrar o vídeo aí. Procura aí, para você rever a mensagem. Tá? Já preguei sobre esse assunto. Então, só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi: cuidado com os ataques de Satanás. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, foi o texto no qual nós meditamos aqui. Desejo que Deus esteja abençoando poderosamente sua vida. Desejo que Ele esteja falando grandemente ao seu coração. Que Ele continue ministrando ao seu coração. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, se alimente espiritualmente. Leia os textos bíblicos. Esse que eu coloquei para você, leia. Citei Efésios 6, a partir do verso 10. Leia. Citei Mateus 25, 41. Leia também. Citei 1 João 4, 1 sobre discernir espírito. Leia também. Eu citei Provérbios 22, 6. Eu citei outros textos que eu citei. Volta a mensagem aí, eu citei os textos. Dá uma olhadinha aí, vá pesquisar, vá conferir na palavra. Então quero agradecer você que ficou até aqui, teve paciência para ouvir. Você que está vendo no YouTube, eu quero lembrar você que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui para você. Você não está inscrito ainda? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu compartilhamento para que o vídeo possa ter um alcance maior. Você que está assistindo nas plataformas de vídeos curtos, Quai, TikTok, Instagram, eu começo a série nova sexta e vou até a quarta da semana seguinte. Do lado do título tem um númerozinho, parte 1, parte 2, parte 3. E tem a hashtag também informando, parte 1, parte 2, parte 3. Assista os vídeos na sequência para que você tenha acesso à mensagem completa para você entender o que eu quero dizer. E você que vê na plataforma de vídeo curto, mas ainda não está me acompanhando, clica aí para me acompanhar. Clica no coraçãozinho para você dizer que gostou. Deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento para que esse vídeo tenha um alcance maior. Entra aí nos comentários, clica no link da minha landing page. Lá você tem as sinopses dos meus livros, tem os sites nos quais você pode adquiri-los. Tem o meu telefone, tem o WhatsApp aí, para você clicar no botão do WhatsApp. Meu telefone para contato, para você me convidar para pregar na sua igreja, se você quiser. Para você comprar seu livro diretamente comigo, você pode comprar. Comprando pelo site, você paga no cartão. Comprando comigo, você paga no Pix. Comprando comigo, eu posso te dar desconto a partir do segundo livro. Segundo exemplar, você ganha desconto. A partir do segundo, você ganha desconto. Só me chamar no WhatsApp. Eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana, com a permissão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.